Então já vamos começar com o tema central, que foi essa greve aqui. Nessa greve a gente está discutindo, vamos dizer, a exaustão, porque ela tem muitas implicações, mas ela tem algumas coincidências, e eu vou jogar primeiro essas coincidências, e aí depois a gente vai começar a girar aqui na mesa, tá? Primeira coisa, como a gente previu, semana passada já tinha uma movimentação, na verdade uma movimentação de 3 semanas, de movimentos estudantis na USP, a posteriori na Unicamp, de uma paralisação supostamente ligada à ideia de que eles têm poucos professores e que os professores não estão comparecendo às aulas e, portanto, eles precisavam fazer uma greve, uma paralisação de estudantes na universidade. Aí, eles vão movimentando, e aquela coisa, aquela estudantada, tal, vamos botar pra andar. Rola uma manifestação no meio da semana passada, pequena, uma manifestação com 1.000 pessoas. A manifestação que foi convocada por eles, ela é uma manifestação que, dentre os pleitos, estava somos contra a privatização da Sabesp, e convocavam os funcionários do CPTM, do metrô e da própria Sabesp para aderirem à greve. Então, lá, semana passada, a gente analisou e falou, isso aqui obviamente é um ataque orquestrado contra o governo. Não é sobre a privatização da Sabesp. O tema pode ser um tema que ajude a aglutinar eles, mas não é apenas sobre isso. Pois bem, essa semana começaram agora as greves ligadas ao metrô CPTM, e inclusive houve uma coisa muito estranha, que foi uma das estações ali da linha Esmeralda ter tido uma pane elétrica com fumaça e tal. Eu não quero aqui soar conspiratório, acho que seria irresponsável da minha parte, mas coincidências começam a ficar muito coincidentes, né? E aí, a terceira coisa foi, do nada, uma greve ligada a funcionários do aeroporto de Guarulhos, que estavam tentando interromper a operação no aeroporto, tá? Então a gente tá falando aqui de 2 modais, um trem e outro avião, profundamente afetados aqui no município. Guarulhos, né, a gente pode falar que é praticamente dentro de São Paulo, e isso redundando em problemas para o terceiro modal, que são os modais dos carros, né, os carros circulam na rua, ou seja, o trânsito em São Paulo está caótico, a produtividade de São Paulo caiu, e como a gente sabe que esses sindicatos em sua maioria são ligados hoje ao PSOL, com lutas, etc., e uma parte ao PT, como a gente sabe que houve uma propaganda feita pelo governo federal, diretamente ligada a obras e investimentos num PAC sobre o metrô em São Paulo, a gente começa a entender que tem uma certa correlação. E mais, eu vou jogar a última, que eu já jogo como suspeita aqui. Saiu pesquisa de opinião semana passada que demonstra que dos grandes líderes nacionais, o Tarcísio é o mais bem avaliado. Ele tem uma aprovação alta, mas ele tem uma rejeição especialmente baixa. Ou seja, ele é bem avaliado por eleitores do Bolsonaro, mas ele também está sendo bem avaliado por eleitores do Lula, inclusive na capital, a ponto do Tarcísio, hoje na capital, ser o chamado grande eleitor. Vamos dizer, a indicação, o dedo do Tarcísio vale mais do que qualquer outro. Me parece que, por mais que isso possa causar, vamos dizer, um dano à imagem do Boulos, porque, enfim, os metroviários são muito ligados a ele defende abertamente a turma, acho que na cabeça das pessoas isso afeta quem são os gestores públicos. No caso, o prefeito mesmo tem uma relação direta, e especialmente o governador. E aí me parece um ataque direto ao Tarcísio. Por isso, vou começar com alguém que conhece desse universo político, já viveu muito esse mundo, que é o Chico, para falar, essas pistas que a gente está juntando aqui podem fazer parte de um todo coerente, ou estou basicamente calvo e louco? Não, você pode até estar calvo e louco também, mas o que você falou está certo. Né? Porque, como você falou, mas tem tantas coincidências que obviamente não são coincidências. Né? Há, sim, uma orquestração política aproveitando-se de circunstâncias para atacar o Tarcísio. Isso, para mim, está muito claro. Sabe, Renan, o Jota, eu tenho até dúvidas se o Boulos... O que o Boulos ganha com uma greve dessa, entendeu? Porque é o seguinte, o que está claro é que o Boulos é sinônimo de confusão. Esse cara que ele quer ser prefeito de São Paulo... um ano e meio antes das eleições, não, um ano antes das eleições, ele está mostrando o seguinte: se me eleger, é isso aí que vai acontecer. Nós vamos parar São Paulo, fazer greve, discutir tipo por nada, entendeu? Então eu acho que realmente o fundamento é um fundamento maior, né? Obviamente não tem nada a ver com as pautas aí de metrô, Sabesp, nada disso, né? E eu acho até
Sabe que eu achei até bom fazer isso logo. Fizeram logo, tá aqui, ó. Esse é o cara que periga ser prefeito de São Paulo. Então, Tarcísio, mexeu com você? Vamos lá, pode reagir que a gente defende. Eu acho que botou muita gente do lado do Tarcísio, entendeu? Porque toda ação tem uma reação, né? Não é só em física, em política também. Aliás, a decisão, a medida do Tarcísio de dar ponto facultativo na capital, nunca tinha acontecido, eu nunca tinha visto isso daí, não. Quer dizer, não sei se foi ele, alguém que assoprou lá para ele, mas uma ideia, uma resposta interessante, né? Em cima da bucha, como a gente diz, que deu uma facilitada para a vida do pessoal que tinha consulta marcada, ou mesmo o pessoal de escola, etc. Então, deu uma neutralizada na greve. Eu acho que o Tarcísio deu uma trucada, sabe? Ou meteu 6, né? Porque greve, tá aqui, ó, vem aqui que eu enfrento isso. Eu acho que ele deu rapidamente uma boa resposta. Agora eu queria fazer um outro comentário sobre o negócio do metrô. Porque eu vou falar o que eu ouvi aqui hoje, lá da Isabel, que chegou em casa, trabalha comigo faz 20 anos, veio falando isso. Depois ali eu desci no condomínio, o pessoal lá do prédio estava conversando. Eles falando o seguinte, mas não tem 4 linhas do metrô que estão funcionando? Tem. Uai, mas se tem... Então, essas linhas estão funcionando, então? Por que está funcionando? Porque essas aí foram privatizadas. Pô, então é ótimo, o cara ficou logo a favor da privatização, pô. Porque se está privatizado é o que está funcionando, então privatizar é bom. E é exatamente isso que precisa ficar claro, e eu suponho que ficará cada vez mais claro, né? De que os serviços públicos, que não são os fundamentais, saúde, educação, ou mesmo que sejam, sempre há os limites para você fazer as coisas, mas o Estado... ele fica mais ágil e fica menos sujeito a essas influências políticas beócias, né, como nós estamos vendo agora, se o governo se livra disso. Então, acho que as próprias linhas aí que estão funcionando mostraram que privatização é bom. Eu tuitei hoje, que eu fico me divertindo lá com essas coisas, né? Porque aquela chama Samia ou Sâmia, não sei, Bonfim, é isso? Então ela escreveu lá que absurdo privatizar, que jamais privatizar, que tudo piora e tudo aumenta. Aí eu falei, Fernando Henrique privatizou a telefonia, não piorou nada. Aliás, só melhorou tudo, né? Hoje, todos reconhecem que a privatização da telefonia foi um grande momento lá atrás, né, do governo do Fernando Henrique. Não é porque é do Fernando Henrique, mas é porque é o fato de que você põe o poder público a fazer aquilo que importa, que interessa, e se livra desses penduricalhos, que são cabidos de emprego de político, né? Ou não. Então, foi feito, funcionou. Ou seja, eu acho que o Tarcísio, ele devia, como um bom jogador de truque que eu fui, já não sou mais que nem jogo, né? Mete 6 desse pessoal aí, que a gente ganha o jogo. Eu concordo muito com a análise que o Chico trouxe agora pra gente, e tem muitas coisas que eu gostaria de acrescentar sobre essas greves. A primeira delas, eu acho que o Renan introduziu muito bem. Os grevistas, e eu acho que essa é uma ruptura que é fundamental a ser realizada não somente no estado, na cidade de São Paulo, mas em todo o Brasil, de passar a ver a greve como uma manifestação legítima para a reivindicação de interesses corporativos, né? O que a gente vê? Muitas vezes o corporativismo consegue se adequar a um discurso de sensibilização da população para que os seus interesses setoriais passem a ser vistos como interesses de toda a população, né? Então, ao mesmo tempo que eu luto, digamos, numa manifestação contra o aumento de transporte, que eu luto pelo direito ao transporte, eu impeço que aquela mãe que está 3 horas na parada de ônibus para que chegue em sua casa, faça comida para os seus filhos, interaja com a sua família, chegue em sua casa. Então tem essa contradição que muitas vezes a população não consegue identificar. E eu acho que essa manifestação, principalmente quando a gente fala do transporte ali do metrô, escancara para a população que de fato que os interesses corporativos, quando se tem o salário em dia, e muitas vezes as pessoas que hoje não conseguiram pegar o metrô, não têm. Quando se tem o salário sem qualquer tipo de defasagem,
E muitas vezes as pessoas que queriam pegar o metrô hoje não têm esse direito e essa tranquilidade. Então, quando se coloca em peso aquilo que de fato está acontecendo, aquilo de fato está sendo reivindicado, que foi uma manifestação exclusivamente de cunho ideológico, a população passa sim a ficar do lado do Tarcísio. Aqui vem outro gol do Tarcísio, que muitas vezes tem uma certa dificuldade de articulação política dentro da Assembleia Legislativa, mas para a comunicação com a sociedade civil está indo muito bem, na minha opinião. E é o segundo gol. O primeiro deles a gente fala aqui de forma recorrente, na segurança pública, na operação do Guarujá. E agora também fez um discurso muito assertivo ao tratar sobre a necessidade de privatizações, porque trata de uma greve da CPTM, que é uma das prioridades do governo, avançar nas privatizações das demais linhas, e a partir do momento que as linhas amarela, por exemplo, mantêm o seu funcionamento e que as linhas que hoje estão sob a serviço público paralisam totalmente, mostram para a população que não necessariamente privatizar, de certa forma, proíbe ou atrapalha o acesso, inclusive das pessoas mais pobres que hoje estavam dependendo desses tipos de serviço de transporte para exercer o direito mais básico, que é o direito de trabalhar, mas também sobre a privatização da Sabesp. Aqui vai um adendo que eu liguei agora pro Guto hoje à tarde, inclusive ele devia estar com a gente, mas hoje acabou tendo muitos trabalhos ligados a essa iniciativa que inviabilizaram a participação dele, mas certamente ele vai retornar aqui durante a semana para falar mais sobre esse assunto. Mas nós acabamos de protocolar a frente parlamentar em apoio à privatização da Sabesp na Assembleia Legislativa. Nós sabemos que é uma prioridade do governo e vimos que diante da prioridade do Tarcísio e também da necessidade de colocar a população, dar uma resposta à altura diante da indignação da população com essas greves recentes, de dar uma resposta mais ágil e direta possível para que as pessoas tenham a ciência que o nosso trabalho legislativo também vai enfrentar essas dificuldades e vai atuar em defesa do direito do paulistano, né? E do paulista no geral. Muito bom, muito bom. Deixa eu complementar a questão da Sabesp, porque o que o pessoal fica falando, né? Contra que vai para conversar com a população, que é um ponto que você levantou, fica dando esse um pouco de engano a trouxa no povo. Quer dizer, vai privatizar a Sabesp e vai aumentar a tarifa d'água. Vai cair a tarifa d'água, com absoluta certeza. Né? É porque o serviço da Sabesp, ele é caro porque ele é cheio de coisas, né? Não vou falar nem o detalhamento, que uma empresa privada não teria, né? A começar de um monte de assessor, que é assessor de político, que vive lá, se aposenta lá e ganha muito, muito bem. Eu sei direitinho, porque eu trabalhei na Secretaria do Meio Ambiente, ao lado da Sabesp. Eu tenho relações com a Sabesp, não tenho nada contra o pessoal da Sabesp. Aliás, agora, o problema não tem nada a ver com pessoas, tem a ver com o seguinte: por que o governo do Estado de São Paulo, por que o Estado do Estado de São Paulo precisa ser dono, majoritariamente, no caso, de uma empresa de saneamento? Né? O que precisa ter é água limpa, né? Precisa ter água para as pessoas e precisa ter esgoto coletado e tratado. Qualquer um que fizer isso está bom, não precisa ser poder público para fazer isso. O poder público regula e obriga, né? Agora, como a Sabesp é detida pelo poder público majoritariamente, fica levando. Então ela tem que fazer o quê, Renan? A Sabesp, para fazer uma obra, tem que licitar, tem que fazer tudo aquilo e entra no cartel das empresas. São sempre as mesmas empresas que ganham, não sei o quê. É poder público, é Barnabé, entendeu? A hora que você tirar isso daí, o preço, da tarifa d'água cai lá embaixo, tenho certeza. Vira e mexe, eu recebo: Renan, sou do Estado. Renan, sou de São Paulo. Renan, sou de não sei o quê. Você quer ir no Congresso, tá com alguma dificuldade? Renan, não tô com grana, que às vezes a grana, você tá pensando no PEC todo. Se inscreve aqui, nós vamos entrar em contato com você. Você vai no Congresso, vai entrar em contato nossa equipe com você. A galera entra mesmo. E a galera vai... Você vai conseguir no Congresso. Vai ser o maior evento de política do ano.